Imagine por um instante que a humanidade não tenha sido a primeira espécie inteligente a habitar nosso planeta. Essa ideia, aparentemente saída de um roteiro de ficção científica, foi proposta em 2018 por dois cientistas, o astrofísico norte-americano Adam Frank e o primatologista britânico Gavin Schmidt. Eles se perguntaram se seria possível detectar, nas camadas geológicas da Terra, vestígios de uma civilização avançada que tivesse existido milhões de anos antes de nós. Afinal, o registro fóssil e as evidências físicas de eras passadas são extremamente fragmentados, especialmente quando retrocedemos além do período quaternário, iniciado há cerca de 2,58 milhões de anos. A hipótese, batizada de Siluriana, sugere que qualquer traço de uma civilização pré-humana teria sido apagado ou profundamente alterado pela dinâmica natural do planeta. Processos como a erosão, a movimentação das placas tectônicas e as transformações climáticas teriam destruído ou enterrado construções, ferramentas e até mesmo resíduos industriais. No entanto, os autores não descartam a possibilidade de que pistas microscópicas, como partículas de plástico, isótopos radioativos ou compostos químicos artificiais, pudessem ter resistido ao tempo, escondidas em rochas, geleiras ou nas profundezas dos oceanos. E se esses vestígios não estivessem apenas na Terra, mas também na Lua ou em Marte, sugerindo uma civilização que tivesse alcançado a exploração espacial. A origem dessa reflexão remonta a uma conversa informal entre Frank e Schmidt. Em 2017, durante uma visita ao Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, Frank buscava colaboradores para pesquisas sobre mudanças climáticas sob uma perspectiva astrobiológica. Foi quando Schmidt, de forma inesperada, lançou uma pergunta que abalou suas certezas. Como podemos ter certeza de que somos a única civilização a surgir neste planeta? A indagação, simples em sua formulação, abriu uma nova linha de investigação. Afinal, se uma espécie inteligente tivesse existido há dezenas ou centenas de milhões de anos, como encontraríamos suas marcas? A dificuldade reside no fato de que as evidências convencionais, fósseis, ruínas, artefatos, não resistem ao teste do tempo em escalas tão longas. O registro arqueológico humano, por exemplo, mal ultrapassa os 300 mil anos, idade aproximada do Homo sapiens. Quando retrocedemos milhões de anos, até mesmo as superfícies rochosas mais antigas, como as encontradas no deserto de Nevada, datam de apenas 1,8 milhão de anos. Além disso, a maior parte das camadas geológicas mais remotas foi erodida, soterrada ou transformada em pó pela atividade tectônica. Como, então, identificar uma civilização que pudesse ter florescido e desaparecido muito antes da nossa? Foi essa pergunta que levou Frank e Schmidt a batizarem sua hipótese com o nome de Siluriana, inspirados em um episódio clássico da série Doctor Who, exibida pela BBC desde os anos 1960. Na trama, os Silurianos são uma raça de répteis, humanoides, tecnologicamente avançados, que dominaram a Terra centenas de milhões de anos antes dos humanos. Segundo a ficção, eles teriam se refugiado no subsolo após uma catástrofe climática, aguardando condições favoráveis para retornar. Embora a referência seja fictícia, ela ilustra bem o tipo de cenário que os cientistas estavam explorando. Uma civilização antiga, cujos vestígios seriam quase imperceptíveis após eras de transformações geológicas. Mas como seria possível detectar uma civilização assim? Os fósseis, por exemplo, são uma pista limitada. Apenas uma fração mínima dos seres vivos que já existiram deixou registros petrificados, e esses vestígios dependem de condições muito específicas para se preservarem. Uma civilização que tivesse durado apenas 100 mil anos, um período ainda assim muito maior que os poucos milênios de nossa era industrial, poderia ter desaparecido sem deixar rastros óbvios. Frank questiona: se uma espécie inteligente tivesse surgido no Paleoceno há cerca de 60 milhões de anos, a partir de um mamífero primitivo, como saberíamos? Os fósseis de seus corpos poderiam existir, mas seriam indistinguíveis dos de outras criaturas da época. A reflexão leva a outra pergunta intrigante: que vestígios a humanidade deixaria para trás se desaparecesse hoje? Em alguns milhões de anos, nossas cidades, estradas e monumentos teriam sido reduzidos a pó. No entanto, certos resíduos, como plásticos, metais pesados ou isótopos radioativos, poderiam persistir em camadas geológicas, servindo como uma espécie de assinatura de nossa existência. Esses marcadores, embora sutis, seriam a única prova de que um dia fomos uma civilização industrial. E se uma espécie anterior à nossa tivesse seguido um caminho semelhante, seus rastros também poderiam estar escondidos nas entranhas do planeta, esperando para serem descobertos, algo que deixa marcas profundas no sistema planetário. Toda forma de energia que uma civilização extrai, seja queimando combustíveis fósseis, dividindo átomos ou capturando a luz do Sol, altera o equilíbrio natural do planeta.
e essas alterações, por menores que sejam, acabam registradas nos sedimentos, nas camadas de gelo ou até mesmo na composição química da atmosfera. Ponto que define uma civilização, portanto, não e apenas sua tecnologia ou suas cidades, mas a maneira como ela transforma energia em acal. E essa transformação sempre deixa rastros. Se uma espécie inteligente surgisse em outro planeta, seus vestígios mais duradouros provavelmente não seriam suas construções ou seus artefatos, mas as mudanças que ela provocou no ambiente. Afinal, uma pirâmide pode desmoronar, uma cidade pode ser engolida pela selva, mas o carbono liberado na atmosfera ou os plásticos depositados no fundo do oceano permanecem por eras. Isso nos leva a uma questão intrigante: se uma civilização anterior à nossa tivesse existido, como poderíamos reconhecê-la? Não seria pelos monumentos que deixou para trás, mas pelas cicatrizes que imprimiu no planeta. E essas cicatrizes, por sua vez, só seriam visíveis se soubéssemos exatamente o que procurar. Uma mudança brusca nos isótopos de carbono, uma camada anômala de plásticos ou um pico repentino de metais pesados poderiam ser sinais de uma civilização que floresceu e desapareceu em um piscar de olhos geológico. Mas há um detalhe crucial: a Duracal civilizações industriais, como a nossa, são fenômenos efêmeros na escala do tempo planetário. Se uma espécie inteligente surgisse, prosperasse e se extinguisse em apenas alguns milhares de anos, seus vestígios poderiam ser tão sutis que passariam despercebidos. Afinal, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e uma civilização de 10.000 anos seria como um suspiro em sua história. Para encontrá-la, seria necessário vasculhar os sedimentos com uma lupa, procurando por anomalias que, de outra forma, seriam confundidas com flutuações naturais. E aqui que a astrobiologia entra em cena. Ao estudar como uma civilização impacta seu planeta, não estamos apenas tentando entender o passado da Terra, mas também preparando o terreno para identificar sinais de vida inteligente em outros mundos. Se um dia encontrarmos um exoplaneta com uma atmosfera rica em clorofluorcarbonos ou uma camada de sedimentos repleta de microplásticos, saberemos que, em algum momento, uma civilização tecnológica existiu ali. E, talvez, teremos uma pista sobre o que aconteceu com ela. O paradoxo e que, quanto mais avançada uma civilização se torna, mais ela se torna visível, mas também mais vulnerável. Nossa própria era industrial deixou marcas que durarão milhões de anos, mas será que essas marcas nos condenam ou nos salvam? Se uma civilização futura analisar os estratos geológicos do antropoceno, o que ela concluirá sobre nós? Que fomos uma espécie brilhante, capaz de dominar a energia e moldar o mundo? Ou que fomos imprudentes, deixando para trás um legado de poluição e desequilíbrio? A resposta, como sempre, está nas camadas de rocha que ainda estão se formando. E, talvez, na lical que outras civilizações, se existiram, já aprenderam da maneira mais difícil entender que sua história seria um alerta cósmico. Afinal, se uma espécie inteligente surgiu antes de nós e sucumbiu aos mesmos erros, esgotamento de recursos, alteração climática, colapso ecológico, então a humanidade estaria repetindo um padrão já escrito nas entranhas do planeta. Não seria uma coincidência, mas uma armadilha recorrente, a de que civilizações tecnológicas, ao atingirem certo nível de poder, acabam por desencadear forças que não conseguem controlar. O problema é que o registro geológico não guarda memórias claras. Uma civilização industrial deixa marcas, sim, picos de dióxido de carbono, plásticos fossilizados, metais pesados em sedimentos, mas essas assinaturas são frágeis. Com o tempo, a erosão, a atividade tectônica e os ciclos biogeoquímicos apagam ou diluem essas evidências. O que restaria de nós daqui a 100 milhões de anos? Talvez apenas uma fina camada de carbono enriquecido, um leve desvio nos isótopos de oxigênio ou depósitos anômalos de nitrogênio, pistas tão sutis que poderiam ser confundidas com fenômenos naturais. E se uma civilização anterior à nossa tivesse existido? E provável que seus vestígios já tivessem sido assimilados pelo planeta, transformados em rocha comum, sem deixar rastros discerníveis. Isso nos leva a uma pergunta incomoda: se nem mesmo a Terra guarda as cicatrizes de seus possíveis habitantes tecnológicos, como poderíamos detectar civilizações em outros mundos? A resposta está na busca por tecnoassinaturas, sinais não de vida, mas de tecnologia. Um exoplaneta com uma atmosfera saturada de clorofluorcarbonos, por exemplo, seria um indício forte de atividade industrial. Ou então, a detecção de ondas de rádio artificiais, estruturas gigantescas como esferas de Dyson ou até mesmo padrões incomuns na luz refletida por um planeta, sugerindo a presença de cidades iluminadas. Mas aqui surge outro paradoxo: quanto mais avançada uma civilização, mais eficiente e discreta ela tende a ser.
Uma espécie capaz de manipular energia em escala estelar talvez não precise queimar combustíveis fósseis ou emitir sinais eletromagnéticos. Talvez sua presença seja tal sutil quanto a de um jardineiro que cuida de um ecossistema sem deixar pegadas. E se, afinal, estivermos sozinhos? Não no sentido de sermos únicos no universo, mas no de que a vida inteligente pode ser um fenômeno raro, efêmero, autolimitante. Talvez a janela de tempo em que uma civilização indetectável seja tal estreita que as chances de duas delas coexistirem no mesmo período cósmico sejam mínimas. Ou talvez a inteligência tecnológica seja um beco sensado evolutivo, uma adaptação tal poderosa que, ironicamente, leva sua própria extinção antes que possa se espalhar. Nesse caso, o silêncio do universo não seria um mistério, mas uma confirmação, a de que o caminho que estamos trilhando já foi percorrido antes, e não levou a lugar algum ponto, mas a outra possibilidade, mais esperançosa. E se a ausência de evidências não for sinal de fracasso, mas de sabedoria, talvez as civilizações que sobrevivem sejam aquelas que aprenderam a viver em equilíbrio, a extrair energia sem deixar marcas, a prosperar sem dominar. Talvez o verdadeiro sinal de inteligência não seja a capacidade de transformar um planeta, mas a de preservá-lo. Nesse caso, o maior legado que poderíamos deixar não seria uma camada de plástico ou um pico de CO2, mas um mundo intacto ou, pelo menos, um mundo que se recuperou. E se, no futuro, um espécie inteligente vasculhar os estratos geológicos e não encontrar nada além de rocha e vida, talvez ela conclua que fomos sabios, ou, pelo menos, que tentamos ouvir o alerta deixado por aqueles que nos antecederam como antigos habitantes inteligentes deste planeta. Seria um aviso de que, enquanto civilização, caminhamos à beira de um abismo. A queda, quando chegarmos à borda, será um pouso, forcado e, como Hollywood costuma retratar, e muito provável que não sobrevivamos a ela. A marca que a humanidade deixara na Terra se traduzir em sinais concretos, gravados no registro geológico. Quanto maior for a produção mundial de plástico, por exemplo, mais nítidos serão nossos rastros para civilizações futuras. Hoje, fabricamos cerca de 100 milhões de toneladas desse material por ano, o equivalente a quase metade do peso de toda a população humana. E plástico suficiente para que, mesmo após milhões de anos, alguém ainda consiga nos encontrar. As ferramentas e métodos atuais já permitem detectar vestígios geológicos de civilizações passadas. A hipótese siluriana, por exemplo, nos ajuda a imaginar que tipo de evidências nossa própria civilização deixaria se desaparecesse e fosse procurada daqui a 10 ou 20 milhões de anos. Como explica Adam Frank, astrofísico e um dos proponentes dessa ideia, se o período de atividade industrial de uma espécie anterior tiver sido curto demais, talvez não consigamos identificá-lo com os recursos que temos hoje. Para encontrar sinais de uma civilização perdida, seria preciso desenvolver técnicas ineditas, com métodos capazes de analisar o registro rochoso com uma precisão temporal muito maior. Ate onde sabemos, a Terra e o único planeta conhecido a abrigar vida e, mais especificamente, a única a produzir uma civilização industrial, a nossa. Em pouco mais de 3 séculos, seres capazes de extrair energia de múltiplas fontes e criar máquinas extraordinárias alcançaram feitos impressionantes. Tudo começou no século XVIII, na Inglaterra, quando a invenção da máquina a vapor deu início à transição de uma economia rural para uma sociedade urbana, mecanizada e industrializada. Vista sob a ótica da hipótese siluriana, essa revolução não apenas transformou o mundo, mas também começou a escrever os primeiros capítulos de uma assinatura geológica que, um dia, poderá revelar nossa existência a olhos distantes. Se alguém, após nossa extinção, será capaz de encontrar essas marcas, e uma questão em aberto. Sabemos com razoável certeza que, pelo menos entre o Sol e Plutão, não existe outra civilização industrial além da terrestre, e talvez nem mesmo outras formas de vida. Mas o sistema solar é apenas uma fração insignificante do universo. Não conhecemos nosso próprio bairro cósmico. Se há vizinhos inteligentes ou não além de Plutão, só podemos especular. O que sabemos, porém, é que existem incontáveis planetas orbitando estrelas distantes, de dezenas a milhões, em uma escala que desafia a imaginação. Infelizmente, ainda não temos tecnologia para detectar civilizações em sistemas extrasolares. A cada dia, descobrimos novas galáxias, sóis e exoplanetas, mas contá-los já é uma tarefa árdua. Seus mundos estão tão distantes que, por enquanto, só conseguimos identificar alguns elementos em suas atmosferas. Encontrar sinais de uma civilização industrial a centenas ou milhares de anos-luz de distância permanece no terreno. A ficção científica. E se o problema não for apenas a distância, mas o fato de não sabermos o que procurar?
A história da vida na Terra mostra que a evolução não segue um caminho linear. Ela avança por acidentes, com explosões de biodiversidade e extinções em massa. Muitas soluções técnicas, como patas, asas ou olhos, surgiram várias vezes ao longo de milhões de anos, como respostas adaptativas a desafios específicos, porque não poderia ter existido, em algum momento do passado, uma espécie semelhante à nossa, que construiu uma civilização industrial e desapareceu sem deixar rastros porque simplesmente não sabemos que rastros buscar se a hipótese siluriana for comprovada. Teremos que reescrever alguns capítulos da ciência. Enquanto isso, ela certamente alimentará debates acalorados entre pesquisadores. Este conteúdo tenha sido útil para você. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe suas ideias nos comentários. Curta este vídeo e envie para amigos e familiares, para que eles também conheçam essas 31 curiosidades intrigantes sobre a hipótese siluriana e a possibilidade de não sermos a primeira civilização da Terra. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.